Eu venho à tribuna nesse momento para falar sobre o dia de amanhã. Amanhã, presidente, quarta-feira, 21 de março, celebramos no mundo todo o Dia Internacional da Síndrome de Down. Ele é comemorado desde 2006, mas foi aprovado na ONU em 2011 através de uma resolução proposta pelo Brasil. O Brasil que teve essa bela iniciativa. Os dois temas sugeridos para o Dia Internacional da Síndrome de Down em 2018 são, primeiro, o que as pessoas com trissomia contribuem para a comunidade. O dois, o atendimento à saúde, determinante na vida dessas pessoas. Todos os anos, o Brasil é campeão mundial em atividades para marcar a data. Em 2018, não será diferente. São exposições, palestras, workshop, debates pela internet, lançamento de livros, atividades esportivas, atividades culturais. No meu Rio Grande do Sul, por exemplo, celebra-se também a Semana Estadual da Criança com Síndrome de Down, que começou na última sexta-feira, dia 16 de março. Em âmbito internacional, desde 2012, o Brasil promove, em parceria com outros países, uma conferência anual na sede da ONU, lá em Nova York, em lembrança da data. O tema proposto para as reflexões desse ano são as contribuições que os funcionários com síndrome de Down trazem para o ambiente de trabalho. Desde o ano passado, presidente, também por iniciativa da Missão Brasileira junto à ONU, acontece o evento pelo Dia Internacional, repito, da Síndrome de Down, organizado no Palácio das Nações, sede do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça. Este ano, haverá um encontro entre autodefensores com a síndrome do mundo, suas famílias e outros interessados, com autoridades internacionais, incluindo representantes dos países do Conselho de Direitos Humanos da ONU, agências da ONU e outras organizações. Senhor presidente, nas proximidades dessa data tão especial, muito especial, satisfação eu sinto em falar desse tema na tribuna, ou seja, o tema sobre as pessoas da síndrome de Down. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Organização National Down Syndrome informa que a taxa de nascimento é de 1 para cada 691 bebês. No Brasil, ainda não existe dados, estatísticas que a gente possa aqui falar, comentar da síndrome de Down. Estima-se que ela ocorra em uma pessoa cada 700 nascimentos. Lá, dizia antes, era uma cada 691. O que está sendo feito para melhorar as condições de vida dessas pessoas? Várias atividades foram programadas. Atividades essas que têm por objetivo marcar a data, lembrar das potencialidades dessas pessoas para o trabalho e para a vida em comunidade. Essas ações são de suma importância, mas a melhoria das condições de vida depende de ações políticas de todos, inclusive nós do Parlamento. Que legislação temos? Que políticas públicas estão sendo implementadas para as pessoas com síndrome de Down e para as pessoas com deficiência em geral? Claro, poderia lembrar do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a satisfação de ter sido o autor e que é uma lei consagrada em todo o país. Em mensagem intitulada Agenda 21, a Federação Nacional da Síndrome de Down
nos encaminhou uma série de demandas para melhorar a vida das pessoas com a síndrome e demais deficiências. Primeiro, prevenção da saúde a partir de seu nascimento, mediante protocolo do MS-SUS para avaliação clínica de possíveis agravos decorrentes da trissomia do 21. 2. Prevenção em relação ao seu envelhecimento, que, além de precoce, pode ocasionar diversos males, entre eles o mal de Alzheimer. 3. Criação nas capitais ou municípios de maior porte de ambulatórios da síndrome de Down. Notificação compulsória a partir do diagnóstico da síndrome, para orientar políticas públicas de saúde. Apoio educacional especializado em todas as escolas públicas e privadas para o atendimento das especificidades das pessoas com a síndrome de Down e outras deficiências. 6. Acolhimento adequado às famílias quando do nascimento do bebê. 7. Licença maternidade de 6 meses para as mães com filhos nascidos com a síndrome. 8. Estímulo ao apoio financeiro privado às entidades de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e apoio público. A lei, senhor presidente, 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria, é um instrumento de libertação para todo um segmento de pessoas que no Brasil somam em torno de 46 milhões de brasileiros. No campo da educação, por exemplo, vejamos o que diz o Estatuto de acordo com o artigo 27. A pessoa com deficiência tem direito à educação inclusiva e aprendizado ao longo da vida. A educação deve acontecer de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Deve promover a acessibilidade, eliminando assim as barreiras e promovendo a inclusão plena. Deve estimular pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de matérias didáticas, de equipamento e de recursos das novas tecnologias assistivas. Adotar medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos estudantes com a deficiência, levando-se em conta seus talentos, sua criatividade, sua habilidade e seu interesse. Os programas de formação inicial e continuada de professores devem adotar práticas pedagógicas inclusivas para o atendimento de estudantes com deficiência. Em seguida, eu passo a Vossa Excelência, só mais um complemento aqui. Para isso, deve ser ofertado o ensino de Libras do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Só essa partezinha da Libra, é mais 2 frases só. Deve ser disponibilizados tradutores e intérpretes das Libras, de guias, intérpretes e de profissionais de apoio. Senador Lindbergh, faço questão da parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um militante dessa causa. Vossa Excelência, com muito orgulho e satisfação, sempre tem dito que adora a sua criança que tem uma deficiência. Então, é um orgulho receber uma parte de Vossa Excelência, que é um estudioso desse tema. Não, senador Paulo Paim, eu só quero parabenizar Vossa Excelência. Eu estou com um pronunciamento pronto para amanhã, mas eu, como pai aqui, eu fiquei revoltado com essa desembargadora. Muito bem. Essa desembargadora que falou o que falou com a Marielle. E depois a gente viu o que ela falou com a professora que tem síndrome de Down, que faz um trabalho maravilhoso no Rio Grande do Norte. Eu fico pensando, onde é que nós estamos?
Aqui a divisão do país não é só esquerda e direita, é civilização e barbárie. E eu confesso, Dário Berg, que estava vendo na televisão e vi minha filha passando, que tem 7 anos, e que estuda, está super bem, tem um processo... Como é que uma pessoa que se diz desembargadora fala isso? Eu hoje, no pronunciamento, vou falar da Marielle, do que ela falou da Marielle, mas eu quero aqui ler o trecho que ela fala da síndrome de Down. Voltando para casa, e porque vivemos em democracia, na rádio a única opção é a Voz do Brasil. Well, eis que senão, quando ouço que o Brasil é o primeiro em alguma coisa, apuro os ouvidos e ouço a pérola. O Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de Down. Poxa, pensei, legal, são os programas de inclusão social. Aí me perguntei, o que será que essa professora ensina a quem? Esperem um momento, que eu fui ali me matar e já volto, tá? Absurdo, absurdo. Senador, isso é uma desembargadora. Foi essa desembargadora que falou da Marielle, que foi apoiada pelo Comando Vermelho. Eu, sinceramente, eu espero que o CNJ faça alguma coisa. Agora, lindo foi a resposta. Foi a resposta da professora Débora Araújo. Não sei se Vossa Excelência viu. Não vi. Ela escreveu de próprio punho, senador. Eu vi a fala, desastre professora total dela, mas não da que é professora auxiliar, que tem síndrome de Down no Rio Grande do Norte. Olha o que ela disse para a juíza, para a desembargadora. Recado à juíza Marília. Não quero bater boca com você. Só quero lhe dizer que tenho síndrome de Down e sou professora auxiliar de crianças em uma escola de Natal. Trabalho à tarde todos os dias com minha equipe, que tem uma professora titular e outra auxiliar. Eu ensino muita coisa para as crianças. A principal é que elas sejam educadas, tenham respeito pelas outras, aceitem as diferenças de cada uma, ajudem a quem precisar ajudar. Eu estudo o planejamento, eu participo das reuniões, eu dou opiniões, eu conto histórias para as crianças, eu ajudo nas atividades, eu vou para o parque com elas, acompanho as crianças nas aulas de inglês, música, educação física e mais um monte de coisas. O que eu acho mais importante de tudo isso é ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito, porque é crime. Quem discrimina é criminoso. Débora Araújo, professora do Rio Grande do Norte. Sinceramente, a gente está vivendo tempos de uma dureza impressionante, né? Volto a dizer, a civilização em barbárie. Eu estou aqui falando emocionado, mas indignado como pai de uma criança que tem 7 anos, que estuda numa escola inclusiva, que vai ter, sim, condições de ter uma vida com autonomia, porque se tem uma libertação, senador Dário, é que no passado, quando falavam de pessoas com síndrome de Down, eram pessoas que eram excluídas completamente. Hoje não é isso, né? Tem todo um caminho para isso. O senador Paulo Paim falou aí do protocolo com o Ministério da Saúde. Foi feito, sabe há quanto tempo? Você vê como as coisas são recentes, 3, 4 anos. Quando a minha filha nasceu, eu não sabia que exames ela tinha que fazer. Eu não sabia como é que era o processo de estimulação. Era oral ainda, perguntando para os outros pais. Foi pela luta de muita gente que a gente conseguiu fazer isso avançar. E ainda tem tanta coisa para avançar, mas eu quero aqui trazer o meu repúdio e minha indignação com essa declaração criminosa dessa desembargadora. Aí. Presidente, eu peço que o pronunciamento do senador Berg seja incluído na íntegra no meu pronunciamento, porque depois eu vou publicar e quero que conste a bela fala que ele fez aqui. Senador a sua Paim. indignação é a indignação do povo brasileiro. Senador Paim, Vossa Excelência procede uma partezinha rápida. O senador Batalha está se despedindo, não tem como eu não ceder a palavra para ele. E vou lhe fazer uma parte depois, senador. Senador, eu estou emocionado e fiquei mais emocionado ainda quando senti esse rapaz que aí está cometeu um grande ato que eu vou levar daqui do Senado
para a minha terra natal, para os meus amigos, para os meus familiares, da sua personalidade no último dia da sessão, quando você reconheceu que errou, pediu desculpa, se errou, pediu desculpa ao presidente do Senado, ali Vossa Excelência, para mim, marcou como grande liderança. E veio no dia de hoje, na tarde de hoje, mostrar da sua sensibilidade para com o ser humano. Eu li, faz 42 anos que sou advogado. Eu nunca vi na minha vida uma desembargadora ser tão infeliz quanto foi a desembargadora que a gente agora comenta. Não vou dizer o nome dela, que eu acho que não pode ser uma desembargadora. Esse judiciário, com todo o respeito, tem que ter cuidado com o que está fazendo nesse país. A verdade é essa. Ninguém tem coragem de falar nada sobre o judiciário, e esse judiciário está se perturbando e está se desiludindo a sociedade brasileira. Essa autonomia deles demais, de botar verba para auxílio moradia, essas coisas todas. E outra coisa, não são fiscalizados. Eles mesmos que decidem. Então, a gente tem que ver, o Senado tem que dar sua participação. Pai, eu quero parabenizar. E uma coisa, a assinatura da menina, que é professora, ela escreveu um manuscrito na mão e lido, correto português. Parabéns a todos vocês, parabéns a você, Lindenberg, parabéns ao país e parabéns a todo o cidadão brasileiro, especialmente ao Congresso Nacional, que eu tenho orgulho e vou levar as melhores das impressões na minha vida por os dias que aqui passei. Muito bem, senador Batalha, eu vou na mesma linha que incorpore ao meu pronunciamento. Senhor presidente, concluindo aqui a minha fala, eu falava dos avanços no Estatuto da Pessoa com Deficiência, destaco também o estímulo à pesquisa em temas relacionados à deficiência que constam num capítulo especial do Estatuto. É importante destacar que, apesar do Estatuto da Pessoa com Deficiência trazer o princípio da educação inclusiva, os resultados ainda podem avançar muito mais. Ainda são grandes os desafios para que as pessoas com os vários tipos de deficiência sejam, de fato, incluídas. Ainda convivemos, senhor presidente, com a dúvida de profissionais de educação sobre a eficácia do ensino para alunos com e sem deficiência no mesmo espaço escolar. Eu não tenho essa dúvida. É necessário, claro que eu tenho um carinho muito grande pela PAI, e me sinto um discípulo da PAI também, pelo belo trabalho que fazem também nessa área. É necessário haver mais engajamento de professores e instituições para se efetivar o atendimento educacional especializado previsto já em lei. Fazendo, senhor presidente, um ligeiro apanhado histórico, veremos que as pessoas com deficiência sempre esteve segregada, em instituições separadas do que convencionou-se como normalidade. A segregação conduz à desinformação e à desinformação e também leva ao preconceito. E hoje nos cabe o papel de construir um novo conceito, novo desafio, redesenhar todo o modelo de compreensão da deficiência. Um modelo onde a deficiência passe a ser compreendida sob um olhar que vê não apenas o corpo, mas também a realidade social no qual está inserido. Embora as características biológicas devem ser consideradas, essas não são determinantes na restrição social que as pessoas com deficiência enfrentam. Não deveriam enfrentar, mas enfrentam. É o preconceito, é a falta de acessibilidade, produtos e serviços que tornam a vida dessas pessoas algo isolada e dependente do auxílio quase permanente de terceiros. Muito foi conquistado para essas pessoas em matéria de cidadania e dignidade, mas a sensibilidade e a inclusão fazem parte de uma realidade ainda para conquistarmos. Fizemos muito, há muito que fazer. Senhor presidente, concluindo, a síndrome de Down seria melhor entendida se fosse escrita no plural. Isso mesmo, síndromes de Down.
pois ela não se expressa apenas de uma forma. As variações podem ir de apenas expressão do físico com preservação total do intelecto e mesmo inteligência acima da média, até uma diminuição severa do cognitivo. Trouxe essa análise para mostrar que nossa percepção de ser humano reside nos extremos. Tudo aquilo que foge aos padrões cai nos estereótipos. Nós temos o maldito hábito de classificar, ordenar, padronizar tudo, colocá-las dentro de uma caixinha e rotular. Fizemos isso também com as pessoas, agrupando-as pelo poder aquisitivo, pela função que ocupam, por sua origem, pelo sexo, pela cor da pele, pelas características do seu corpo. Daí julgamos os grupos de acordo com os conceitos que possuímos. Fazemos isso de acordo com o nosso limitado ponto de vista. É lamentável, eu estou falando aqui do preconceito, que existe contra idoso, que existe em relação às mulheres, é só ver mesmo a função, não recebe o mesmo salário, que existe nas pessoas com deficiência, como se o ser humano não fosse único por sua natureza e por sua história de vida. No caso das pessoas com deficiência, existe o estigma de coitadinho, incapaz de uma vida em condições de igualdade, ou dos super-heróis que superam limitações de uma forma mágica. Seja por um ângulo ou outro, temos dificuldades para olhar para elas como pessoas iguais, como pessoas que são inteligentes, intuitivas, sensíveis, mas que também têm incertezas, inseguranças, frustrações. Oscilamos entre a desconfiança e a expectativa exagerada. Eu procuro pensar, e durante 12 anos, senhor presidente, eu viajei o Brasil debatendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje ele já está há mais de uma década como lei aprovado. Eu procuro pensar que devemos nos colocar lado a lado e dar à deficiência o peso que ela tem, sem exagerar, sem pender para um extremo ou para o outro. Algo natural, sereno, saudável. Não vou me alongar, aí quero terminar, falando sobre as causas genéticas, quero só falar de inclusão, derrubada de barreiras, de mudança de paradigmas. A informação é fundamental para a eliminação de todo tipo de preconceito, mas não basta a informação. Essa quando esbarra com o nosso inconsciente. Nós temos dificuldades para entender a diferença como diversidade e ainda entendermos como desigualdade. Pesquisas mostram que das pessoas com deficiência que estão empregadas, apenas 4,8% são pessoas com deficiências múltiplas e mentais. Os números mostram que a extrema necessidade de se criar mecanismos que contribuam para o aumento das contratações tem que continuar avançando entre nós todos. Ainda persiste a noção de que as pessoas com deficiência intelectual e mental são improdutivas, não se relacionam com os colegas e têm baixo poder de concentração nas tarefas. Não é verdade. A história e a prática mostrou totalmente diferente. A última frase, a última parte, senhor presidente, conforme Marina da Silveira, especialista em inclusão, abro aspas, ela disse: num panorama geral, o processo de inclusão, o processo de exclusão, historicamente imposto às pessoas com deficiência, deve ser superado por intermédio de implementação de políticas inclusivas, ações afirmativas e pela conscientização da sociedade acerca das potencialidades dessas pessoas. Fechar aspas. Nesse processo de inclusão, todos saem ganhando. A pessoa contratada, pois o trabalho melhora a autoestima, a independência, a autoconfiança, a valorização de si mesmo, a percepção da sua capacidade laborativa, ganha a família, ganha a sociedade, ganha o povo, ganha a pátria chamada Brasil, ganha a humanidade, pois a qualidade de vida dessa pessoa melhora em todo sentido. As empresas que contratam pessoas com deficiência também ganham, pois passam a atender o princípio da responsabilidade social, gerando vantagens para todos os empregados, humanizando as relações, promovendo a solidariedade entre todos. A sociedade como um todo
traz para o seu seio um contingente imenso de pessoas, não tendo que arcar com o ônus da exclusão social. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores, amanhã, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, nossa saudação a todos. Inclusão, inclusão, inclusão. Obrigado, presidente.